O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. No livro de Gênesis, fala, então, o livro dos reis, desculpa, fala da visita da rainha de Sabá a Salomão. Ela foi atrás da sabedoria, que era muito famosa, né? Foi procurar resposta a enigmas. E Salomão respondia a todos eles. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares e tal, os holocaustos que ele oferecia, ficou pasmada e disse: Realmente era verdade o que ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar, até que vim e vi com os olhos, né? Feliz a tua gente, feliz os teus servos. Quem que usou a visita da rainha de Sabá como exemplo lá no Evangelho? Hã? Jesus, não foi? O que Jesus falou? A própria rainha de Sabá vos julgará. Ela que saiu para ver a sabedoria de Salomão. Jonas, que converteu a cidade toda. E aqui está alguém que é maior que tudo. Lembra? E ninguém deu tanta moral para se converter. Mesmo o Filho de Deus encarnado, na frente, e tanta gente que não se convertia, lembra disso? E Jesus cita que a rainha de Sabá foi visitar Salomão, porque reconheceu a sabedoria, que Jonas converteu a cidade de Nínive, e que é muito acima, tem gente que não dá a devida importância. Que é parecido com hoje. Jesus deixou os sacramentos, que é Ele próprio, através do Espírito Santo, que faz Ele estar presente. Por isso que na hora da hóstia eu mando: mandai vosso Espírito Santo. Jesus, que antes era só em um lugar que ele estava quando estava encarnado, agora ele se acha em todas as igrejas católicas, né? E não é tão valorizado. A nossa paróquia, que é uma das pouquíssimas no mundo que tem consciência eucarística, durante a semana é pouquíssimo movimentado. Em outros lugares não é nem visitado Jesus direito. Atendo muita gente de Rio Verde, e eles não têm nem, eles começam até não entender muito as visitas eucarísticas, né? Coloca todo mundo para fazer adoração. Não, mas lá não é exposto. Quando não está exposto, faz no sacrário, não é isso? Então, nós temos a mania de não dar valor naquilo que é muito fácil. Iporá tem 3 paróquias, tem várias missas. Tem lugares lá na Amazônia que esperam meses para ter uma missa. Meses para ter uma confusão, né?
Então, não é só o povo na época de Jesus. Se perpetua até hoje o desprezo ao sagrado, a grandiosidade que é Jesus Cristo como sacramento, que se mantém na história. Bem, depois na parábola, no Evangelho, Jesus faz questão de mostrar para os discípulos que o que surge o homem não é o que vem de fora, mas o que sai do coração. Aqui é uma dos ensinamentos do catolicismo. Deus criou tudo do nada, ex nihilo. Tudo do nada. Ora, que se Deus criou, tudo é bom. Tudo é criado bom, porque Deus é bom. O mal moral nasce do livre-arbítrio que Deus nos deu. Não porque as coisas são más, mas é porque Ele deu um espaço para que o homem tirasse ele da vida. Então o mal é a ausência do bem. O mal não é algo criado, é algo que nasce do nosso livre-arbítrio de dar as costas para Deus. Então, se Deus é o bem e você é livre para negá-lo, aquele espaço de negação se chama mal. A partir dali, todas as consequências do mal vêm, né? Do seu livre-arbítrio. Eu não gosto de falar liberdade, porque as definições melhores que eu encontrei até hoje são as de Santo Agostinho. Santo Agostinho definiu livre-arbítrio, a capacidade de escolher, liberdade, a capacidade de fazer o bem. Por que isso? Porque o povo falava assim que Deus não era livre, porque Deus não pode fazer o mal. Tem gente que... Aí ele dizia, não, Deus é o mais livre, porque jamais faz o mal. Só faz o mal quem é escravo do pecado. Concorda? Então, livre-arbítrio é a capacidade de escolha. Liberdade é a capacidade de fazer o bem. Por isso que hoje o demônio quer inverter para os jovens, que ser livre é fazer o que quiser, é definir o seu próprio sexo. Mas o que vai adiantar? Já nasci. Eu tenho que adequar o meu intelecto àquilo que eu recebi. Não adianta eu ficar criando uma coisa forçada. Essas cirurgias de mudança de sexo, elas são mais mutilações, não são fisiológicas. Não existe médico que tenha a capacidade de Deus. Depois tem que ficar tomando hormônio. É muito mais sensato eu adequar o meu intelecto àquilo que Deus me deu, à natureza. Muito mais sensato. É assim que faz eu ter harmonia. O inferno é justamente isso. É você nunca estar satisfeito. O fogo do inferno são as suas paixões que antes eram saciadas em Deus, que nunca mais serão saciadas, e que buscam, e que cobram de você essa intimidade que nunca mais vai ter. Essa é a definição de São Tomás do fogo do inferno. E o inferno não é algo criado mal por Deus. O inferno é o espaço que Deus dá ao nosso livre-arbítrio a tal ponto de ser para sempre a ruptura com Ele. Então o inferno é necessário pela justiça divina perfeita. Ora, se um ser humano com livre-arbítrio verdadeiro, esse livre-arbítrio pode ser levado ao extremo. A pessoa pode nunca mais querer viver com Deus. Isso é o inferno. Não é que Deus criou o inferno como diretamente. Ele deu o espaço ao livre-arbítrio a tal ponto, ele nos leva a sério a tal ponto, que podemos viver sem Ele para sempre. E viver sem Deus para sempre é o inferno. Por quê? Porque nós fomos criados primeiro para Deus. Adão foi primeiro criado para Ele. Isso São João Paulo II chama de solidão originária.
Atenção, solidão originária. O que é a solidão originária? É o início do nosso ser, requer intimidade com Deus. Por isso que quem não tem Deus não consegue ficar sozinho ou no silêncio. Porque aquele oco, aquele vazio que só Deus preenche, ele não sabe como preencher. Então ele põe som alto, sai na rua com fone. Em São Paulo já acontece muito, mas você vai na Europa, a cidade que você vai ver isso, adoidado. Todos os jovens usam foninho. Na rua, Copenhague, Dinamarca. Impressionante. Impressionante, dá dó. Todo mundo de fone. Nos metrô. Não consegue ficar consigo mesmo. Porque a solidão originária dói. Por isso que qualquer ser humano que não tem em vida íntima com Deus, mesmo casado, vive uma solidão. Por isso que vem esse povo casado, frustrado. Está lá. E o padre que mora sozinho está pulando de alegria. Né? E vocês casados com carência. Por quê? Porque não preenche a solidão originária, que é muito maior do que a solidão de ser humano. Muito maior. Né? A solidão originária preenchida, ela te sacia. Os meninos vieram de carona da missa, lá de Israelândia. Aí eles ficaram em casa um pouquinho. Aí eu ofereci um negócio para eles. O senhor quer que nós vamos embora? Quero. Eu gosto da solidão originária. Eu não sou carente. Por quê? Senão, se eu não tivesse a minha solidão originária preenchida, eu ia ficar, vai lá em casa, não, me chama. E eu não, fica aqui, não vai embora não. Né? Não é que eu também não sou antissocial, só gosto de ficar sozinho também. É bom, você está preenchido, você fecha os olhos, fala com Deus, entra em êxtase. Só não flutuei ainda. Falta santidade, né? Vocês estão rezando pouco por mim. Tem que levitar alguma hora. Mas essa solidão originária só é preenchida por Deus. Por mais ninguém. Pode ser a esposa, o esposo, mais bonzinho que faz tudo, mas não preenche essa solidão. Então, esse livre-arbítrio é que leva ao mal. É isso que Jesus está falando. É esse livre-arbítrio, essa capacidade de romper com o Criador. Por isso que é importante que nós rezemos para que Deus ilumine a nossa mente para entender quem somos nós. Porque essa solidão originária faz parte do ser humano. Deus não criou Adão primeiro com Eva, primeiro para ele, depois Eva, depois Eva. Primeiro para ele. Eis a minha criatura, para mim. Nós não somos nada sem essa intimidade com Deus, sem a vida de oração. É totalmente... E é impressionante como é difícil hoje colocar gente que não tem hábito a rezar. Sofre. Por isso que tem que ter a evangelização, né? E como é que você vai intensificando essa intimidade? Na oração mesmo, no estudo da doutrina, para saber da moral, para formar nossa consciência. A gente forma a consciência cada vez mais. E a minha consciência ela é formada para que eu, o tempo inteiro, busque uma intimidade com Deus. Tem dia que eu acordo mais tarde um pouquinho, e aí termina a missa e eu não consigo rezar. E eu vou atender sem rezar. Eu viro uma pessoa com não muita educação. A minha raivinha fica muito mais aflorada. Eu ia falar que eu viro o capeta, mas depois vai escandalizar que o padre era o capeta, né? Tem dia que eu falo para a Luana, por que eu estou desse jeito? Ela já fala, acho que eu não rezou hoje, não. Então está explicado. Sem a oração, por quê? Porque essa vida, apesar de eu ser muito grato, a minha vida só tem sentido se eu estiver bebendo da fonte.
Se eu não beber da fonte, eu não aguento. Porque toda a minha vida na paróquia é para o quê? O que o povo vem aqui? Mais 99%? Para eu me doar. Levar o amor de Deus. Se eu não preencho com o amor de Deus, eu vou dar o quê para os outros? Vou doar o quê? Eu mesmo. Isso mesmo. Alguém quer eu aí? Não vai mudar nada na sua vida. Sofrimento vai continuar a mesma, morte, eu não dou resposta nenhuma. Ninguém quer eu. O povo quer o amor de Deus. Então, não esqueçam isso. Não esqueçam. Deus não é mau. Deus não criou o mal. E Deus não criou o inferno porque quis. Tudo nasce do seu livre-arbítrio. E quanto mais você participa da missa, reza, estuda, mais livre você é. Mais liberdade você vive. Mais alegria. Mais preenchido é o seu vazio. Mais pleno você é. Até um dia nós vivemos a plenitude no céu. Que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja. A ti, meu Deus.